Bem-vindo, Ari. Então, essa influência está dada, essa preferência por Handel, porque Handel promulgou um processo de transformação interior dinâmico que poderia ser compreendido tanto psicologicamente quanto espiritualmente. Assim como Léo, Handel incorporou a ideia de reencarnação em sua compreensão do horóscopo natal. Então, essa astrologia ela tem um sentido teleológico, no sentido assim de uma evolução, assim, ela tem um sentido espiritual, de desenvolvimento que vai para além do psicológico, não que os dois não se encontrem, não se entrelacem, mas transcende-se essa esfera. Quando a gente fala em astrologia reencarnacionista, a gente entende por que a pessoa nasceu com tais tendências e outra com tendências totalmente diferentes, como isso pode contribuir, integrar esses aspectos, ou não sucumbir a esses aspectos, como vai ajudar a pessoa a realizar, a cumprir o seu destino, ou fugir do seu destino, vai da narrativa que a pessoa está. Então, aqui a gente tem, na página 93 do PDF, né, o horóscopo natal delineado por Jung para um indivíduo desconhecido que nasceu no dia 12 de agosto. Então, olha, ele desenhou aqui certinho, a gente vê aqui na linha do ascendente tem Câncer, na linha do descendente botou os graus certinhos ali, onde começa o ascendente, grau 15, o descendente, Capricórnio, Lua ali na casa 10, Júpiter, Lua na casa 10, olha. Já gostei dessa pessoa. Ai, ai. Nunca se deve esquecer, entretanto, que nosso horóscopo natal mostra o que fizemos em vidas passadas. E aquele que tem a configuração que atrai os amigos deve ter sido gentil e grato. Então, como se as coisas que você conquistasse nas outras vidas você trouxesse com você. Você não perde elas. E elas estão no seu mapa, como esses aspectos favoráveis do seu mapa. Elas estão com você, bem como as coisas que não foram diferenciadas, desenvolvidas e trabalhadas, elas aparecem de uma forma muito ruim, maléfica, quem gosta desses termos, né? Aparece dessa forma para ver se agora, por pressão do destino, você trabalhe, você olhe para tais aspectos e possa resolvê-los, ou não, eles possam se resolver através dos seus caminhos, da sua aprendizagem no momento certo, sem pressa, sem ansiedade, porque às vezes a gente tenta resolver do ponto de vista do ego, mas a gente entende que às vezes o resolver é entender que tem que abrir mão de algumas coisas, que tem um momento certo. Até uma pergunta, essa visão de vidas passadas era uma visão da astrologia como um todo ou uma visão particular de Jung? Não era de Jung. Jung ele não tem nada que mencione isso, mas ele seguiu, de certa forma, ele estudou a teosofia, a filosofia Rosa Cruz, do Handel, e o Handel e o Alan Léo, que eram referências para Jung, eles tinham essa perspectiva reencarnacionista. Acreditavam que a alma vinha, nesse sentido, reencarnando por vários momentos, já foi de tudo, e está aí tendo a experiência necessária para que ela evolua, para que ela consiga em algum momento sair desse ciclo reencarnatório. Mas a outras, né? A outras formas. Exatamente, sair do karma e ir para o dharma, né? Sair da repetição, assim. Então é uma visão que Jung ele nunca diretamente expôs a questão da reencarnação, ele simplesmente não tocou, não se meteu nisso, porque como ele tinha essa questão científica, não é algo que eu possa defender e provar, então ele não mexia de forma direta, assim, claro que ele gostava, claro que ele lia, claro que ele se interessava, mas ele não assinava embaixo, mas ele tinha referências que eram, sim, reencarnacionistas e acreditavam, e toda a filosofia, o embasamento filosófico deles e astrológico era pautado nisso, eram nesse sentido.
Então, aquele que atrai o lado ruim da natureza humana e faz inimigos é ele próprio egoísta e não amigável. E isso não vem de agora, isso vem uma tendência ali, algo que vai se repetindo até o sujeito conseguir transformar, transcender aqueles aspectos, conhecendo aqueles aspectos e também não sucumbindo a eles, assim, né? Ah, já que eu sou mal, então, já que eu nasci assim, então eu vou ser assim. Então, o poder da consciência, o poder do ser humano é justo olhar para esses aspectos, suportar a sombra, entrar em contato com esses aspectos inconscientes para não sucumbir a eles, para conseguir dar uma resposta ou encontrar, não se limitar a se findar dessa forma. Você quer falar, Ari? Não, estava funcionando. Não, estava gostando da Guilherme, desculpa. Tá. Então, continuando aqui. Então, se ele se esforçar para se desviar de seus caminhos e fizer alguns sacrifícios pelos outros, também superará em tempo os aspectos indesejáveis, pois os anjos das estrelas não estão maldosamente inclinados a flagelar ninguém. Então, geralmente são maus aspectos de Saturno que tendem a flagelar as pessoas, não são os anjos das estrelas, são aspectos que a gente, às vezes, se acredita, né, pela doutrina Rosa Cruz, pela filosofia de Handel e também pela astrologia de Alan Léo, que você pode superar se você fizer um sacrifício em relação ao seu egoísmo, em relação ao seu temperamento explosivo, em relação à questão do sucumbir ao gozo, ao prazer, à preguiça e etc., essas tendências que te aprisionam num lugar ali, que te deixam a sua alma condicionada a um padrão e preso a ele. Não atingindo as oitavas maiores, assim, ficando na frequência mais densa, podemos dizer dessa forma. E aqui na página 95 a gente tem os cálculos de Jung. Ele próprio fez os cálculos para o horóscopo natal de sua filha, Helene, que nasceu 18 de março de 1914, às 5 da manhã. Então, aqui estão os cálculos, olha as regrinhas de 3 aqui que ele faz, calcula certinho o grau para saber em que lugar que está, para ver questão de quadratura, oposição. Em sua extrema certeza e simplicidade moral, isso dificilmente poderia ser interpretado como uma compreensão psicológica do horóscopo natal. Mas a astrologia de Handel estava interessada em um esforço consciente para transformar as propensões habituais de caráter. E, nesse sentido, era mais adaptável à abordagem psicológica de Jung do que uma simples descrição dos traços de personalidade, ou um prognóstico de eventos futuros pré-estabelecidos. Agora a gente vai falar sobre os mitos e símbolos astrológicos, que também é herança do Handel, também é influência Rosa Cruz, que através do Handel vem esse olhar, essa forma de compreender as coisas através da experiência. Rosa Cruz também é uma instituição cristã, Handel era cristão, então é uma filosofia que está permeada por uma cultura que você não pode nem falar mito para quem é cristão, a gente não pode falar o mito de Cristo. Então, eles não têm Cristo como um mito. Eles têm, assim, como uma experiência viva, assim, como algo distinto. Ser cristão é algo muito vasto, assim, muito amplo. A pessoa fala que é cristã, a gente tem que entender como é isso para você. Eu sempre pergunto, como é isso? Ah, não, eu vou na igreja porque minha mãe diz que é bom e tal. Qual a experiência? Para ver se ela vivencia isso, essa espiritualidade, esse contato, se é algo assim muito social, assim, a questão de encontrar pessoas, de ter um papel na sociedade. Então a gente tem muitas formas de a pessoa usar o cristianismo. A pessoa usa o cristianismo da forma que ela quer. Mas a gente tem aqui essa busca por essa experiência e esse modelo cristão, que é o modelo de Cristo, que é o modelo que fala de abdicar de si em prol do coletivo. A gente está falando que tem um sentido, tem um ideal, que quanto mais você
favorecer, beneficiar e conseguir abrir mão do seu ego, nesse sentido que também traz um pouco de algumas filosofias orientais, quando elas falam desse diminuir o eu, diminuir o ego e ser coletivo, e trabalhar pelo coletivo e fazer pelo coletivo, é essa natureza que a gente está falando, esse ensino, né? Mitos e símbolos astrológicos. Há outros elementos no trabalho de Handel que merecem uma análise mais detalhada em relação à compreensão de Jung sobre configurações astrológicas. O uso de narrativas míticas na interpretação dos símbolos astrológicos é marca registrada da abordagem de Handel e se assemelha muito ao conceito de amplificação de Jung. O uso de histórias míticas e imagens para elucidar os significados mais profundos e as associações de um símbolo. Handel era cristão, confesso, e não teria considerado histórias sobre a vida de Jesus como um mito. E as narrativas míticas que descreveu relacionavam-se, em geral, ao grande drama cosmológico da evolução humana, apresentado no Isis Sem Véu de Blavatsky. Então, aqui a gente tenta esse Cristo como um arquétipo interior, assim, não como um ser externo, não só como um Cristo histórico, mas como uma potência viva do ser humano, assim, eles têm termos desse despertar desse Cristo interior. Então, não é algo do cristão, é algo do ser humano, é um potencial humano. Então, Cristo aqui é visto dessa forma. Está relacionado ao self, ao si mesmo, a esse símbolo. Ele representaria esse sol na mandala, esse centro e esse contorno da mandala. Então, ele tem um sentido que transcende também a figura histórica, né? Porque é vivo e está em todos, então, mais ou menos isso que eu entendo. No entanto, algumas das imagens utilizadas por Handel, que muitas vezes eram menos cristãs do que ele estaria disposto a reconhecer, ecoam a maneira pela qual Jung também se baseava em temas míticos, para dar um sopro de vida e teleologia a descrições caracterológicas, de formas estáticas dos signos zodiacais. Então, usava-se mitos para falar de características dos signos, como a gente vai falar das emoções indomináveis, e daí qual mito a gente usa para falar da questão do apego, o rei Minos. Então, a gente pensa na astrologia, na mitologia, a gente tem muitas referências a falar dessas características humanas, assim, que transcendem eras, assim, que elas sempre aparecem, e a gente fala eu não, mas a gente não é diferente, a gente reproduz as mesmas questões que estão aí, nesse inconsciente coletivo, se propagando, sendo materializada por algum, em algum momento, em vários, e todos vivendo esses protótipos coletivos. Então, ninguém é único, a gente, de certa forma, a gente erra e tropeça sempre nas mesmas pedras, mesmo se achando mais exclusivo, achando o mais incompreendido, nem o que a gente pensa é nosso, tá aí. Então, tá aí para quem pescar, para quem pegar, para quem se abrir, para quem está aberto, para quem está vivo, as coisas penetram. Em Mensagens das Estrelas, por exemplo, nesse livro, Handel apresentou Mercúrio pelo papel mítico do planeta como mensageiro dos deuses. Então, a gente tem Hermes, né, o mensageiro dos deuses, cujo ensinamento de sabedoria é representado em termos simbólicos pelo caduceu ou cajado de Hermes Mercúrio. Em seguida, explicou o simbolismo das serpentes ao redor do caduceu como o caminho espiral teosófico da involução da alma na matéria. A interpretação de Handel do signo zodiacal de Virgem oferece outro exemplo. Ao contrário de outros textos astrológicos que se concentram na natureza terrestre, fastidiosa do signo, como fez o próprio Jung em sua descrição dos suíços, porque Jung também relacionava muito os suíços aos signos do elemento terra, touro, virgem, capricórnio.
Handel enfatizou o simbolismo da Virgem Celestial como a mãe do Messias, interior à espera de nascer. Então, esse aspecto celestial, esse aspecto de um feminino que é puro, assim, que não é corrompido pela matéria, e que também é uma característica também da religião, assim, da questão também gnóstica, assim, desse afastamento do mundo. Então, essa virgem, ela é mercurial, ela é celestial, ela não é tão telúrica, assim, ela não é tão da Terra, porque ela é virgem. Antes que a era de Aquário seja inaugurada em definitivo, teremos, com toda a probabilidade, dado grandes passos tanto na superação da luxúria da carne quanto da luxúria pós-carne. Para a Virgem Celestial Imaculada e as espigas de trigo contidas no signo, que é aquela deusa, né, a Asteia, que segura, que representa a constelação de Virgem, mostram esses dois ideais como proveitosos para o crescimento da alma no momento atual. Então, tem esse simbolismo da Virgem Celestial e do trigo, como esse alimento da alma, como esse alimento superior, né, que tem toda essa simbologia, o joio e o trigo. O trigo é o verdadeiro, o joio parece, mas não é. Então, olhando para o ideal materno de Virgem durante a Era de Peixes e seguindo o exemplo do serviço sacrificial de Cristo, a concepção imaculada se torna uma experiência real para cada um de nós. E Cristo, o Filho do Homem, Aquário, nasce dentro de nós. Então, Aquário, filho da Virgem, os dois que são representados como humanos nessa mandala zodiacal, não se considerando o 13º signo, que seria o Fiuco, que também seria um aspecto humano. Então, dentro dessa simbologia, tem todos esses ideais do cristianismo, da Virgem Imaculada, do seu filho que é dado ao sacrifício, Virgem trazendo essa questão do trabalho, da purificação, Leão como essa fase da afirmação do eu, e esse eu precisa também ser sacrificado, precisa ser purificado. Então, todas as etapas astrológicas, assim, todos os signos simbolizam etapas de evolução da alma. Pedras no caminho, pedras para subir e ascender, ou pedras para tropeçar e ficcionar, e fixar. Então, enquanto Aquário, para Handel, é o filho do homem, oferecendo a possibilidade da centelha divina percebida interiormente, Virgem é o veículo da concepção imaculada. Anualmente, no solstício de inverno, a Imaculada Madonna está ascendente à meia-noite, quando o recém-nascido sol começa a se levantar para a tarefa de cultivar os grãos e a uva. O sol é, portanto, um símbolo adequado do Salvador, nascido para alimentar seu rebanho com o pão espiritual da vida. As analogias de Maria com a Virgem Celestial e de Cristo com o recém-nascido Sol, entrando em Capricórnio no solstício de inverno, não foram invenção de Handel. Então, não foi ele que inventou, que recebeu isso. Os atributos solares de Cristo podem ser observados na iconografia da Igreja em seus primórdios, sobretudo na figura do Salvador com a auréola de santo e raios solares na cabeça. Eu acho que todo mundo já viu essa imagem. E na escolha do solstício de inverno, que marcou o renascimento anual de divindades solares pagãs, como Mitra, que seria aquela data, né, do solstício de inverno no hemisfério norte, que marca o nascimento de Mitra, o Sol Invictus, o nascimento do Messias cristão. Então, o cristianismo, ele abarca, a astrologia cristã abarca esses elementos. É que nem a academia. A igreja ela é católica, ela é que nem a academia. Hoje em dia, a academia, ela vai abarcando tudo. E daí tem esse viés acadêmico, a gente fala, uau, olha, agora funk é acadêmico, tem todo um estudo. Então, uau. E aqui a gente tem, agora a igreja católica abarcou, então tá valendo, então pode, mas vamos dar uma limpadinha aí, vamos apagar as Madonas negras, vamos fazer as coisas de um jeito mais celestial, né? Vamos trazer essa esfera, né? Essa crença, essa visão, esse ideal cristão.
Então, não é novidade a observação de que a Igreja, em seus primórdios, se apropriou de uma série de temas pagãos da iconografia religiosa a fim de tornar a própria mensagem mais comercializável. É tudo marketing, né? Não, as coisas não mudaram, gente. O marketing é que manda, né? Vamos apresentar próximo do nosso ideal e trazer, abarcar, englobar o que existe, e só que do nosso jeito, a gente se apropria. Claro que hoje em dia a gente tem críticas e olha para essa questão da apropriação cultural, mas aqui, nos primórdios ali da era cristã, não estava nem aí, abarcava assim de uma forma bem agressiva, inclusive. Então, Handel parece ter se valido da literatura do final do século XIX sobre a relação íntima entre mitos solares, religião e fenômenos celestiais. Como astrólogo praticante, utilizou então imagens míticas para a interpretação de horóscopos natais individuais. O influente estudioso orientalista Friedrich Max Miller deu ao tema do culto universal solar respeitabilidade acadêmica em 1873, com sua reiteração da já bem estabelecida alegação do que houve, certa vez, uma religião original, genuína e focada no sol. Essa fonte de luz e vida, esse viajante silencioso, esse majestoso governante, esse amigo que parte o herói moribundo em seu curso diário ou anual. Então, aqui a gente falando do sol, o sol. Então, se Cristo é o sol e cada ser humano tem em si esse sol, tem essa missão de, às vezes, de resgatar esse sol moribundo, quando a gente tá apagado, tá destituído do nosso brilho, assim, tá quase buscando, orbitando em torno de outros sóis, assim, então, que em alguns momentos a gente precisa, né, até para reconhecer o nosso brilho, o nosso sol, a gente precisa ter referências para internalizar, para aprender, a gente aprende dessa forma, por convivência, por fazer parte, por pertencer, através do outro. Então, a influência de Miller se estendeu não apenas a Blavatsky e Handel, mas também a Jung, que adquiriu a teosofia, tem alemão aqui, Order, Psyche, Religion, de Miller, bem como a tradução alemã de Bersermburg. Então, a tendência acadêmica de ver uma religião solar primitiva e universal por trás de figuras como Cristo e Mitra permeou a obra de Jung durante o período em que ele trabalhou no Liber Novus. Então, a gente percebe no Philemon esse aspecto sábio, esse aspecto instrutor, uma característica, um aspecto do self que instrui, que guia, que sabe de tudo, eu sou o início, o meio e o fim, essa consciência divina. Em psicologia do inconsciente, as referências ao sol como tema simbólico central do processo de individuação dominam o trabalho, além de fornecerem um dos assuntos centrais do Liber Novus. Se o sol recém-nascido no solstício de inverno equivale ao Messias, a Virgem Celestial equivaleria necessariamente a Maria, mãe do Messias. Max Handel não foi o criador do uso do mito para dar significado mais profundo aos signos zodiacais, mas foi, talvez, o autor astrológico mais importante, contemporâneo e familiar a Jung, que se apropriou da ideia do Sol como símbolo de Cristo e de Virgem como a Mãe Celestial, usando isso em suas interpretações astrológicas. Então, vem daí essa tendência que é bastante presente na astrologia Rosa Cruz. Jung, assim como Handel, baseou-se em ideias mais antigas sobre associações míticas das constelações, adaptando-as ao seu entendimento dos signos zodiacais, incorporando-as em suas interpretações dos indicadores do mapa natal. É útil comparar a descrição de Handel de Virgem, dada anteriormente, com a interpretação de Jung, de tendência mítica, sobre esse signo zodiacal. Então, vamos unir aqui. E Jung diz, a deusa mãe e a mulher coroada de estrelas do Apocalipse costuma ser imaginada como uma virgem.
Virgem, o signo zodiacal, carrega uma folha de trigo ou uma criança. Em todo caso, essa mulher tem algo a ver com a profecia do nascimento do Messias, no final dos tempos. Sua Salvator Mundi, salvadora do mundo. Mãe é a sapiência Dei, Sofia, a sabedoria de Deus, a face feminina de Deus. Ou Mercúrios como virgem. Não é o Mercúrio geminiano. Aqui o Mercúrio virgem, o Mercúrio feminino. Virgem é, portanto, não apenas um signo terrestre regido por Mercúrio, cuja parcimônia, obstinação e teimosia pareciam perceptíveis a Jung no caráter suíço. Então, bastante obstinado, a questão do trabalho, assim, muito forte, desse valor do trabalho, não do trabalho como a gente tem em alguns lugares, como exploração, como burnout, como não desse tipo de trabalho, né? Um trabalho que dignifica o homem, não que te rouba a dignidade, que é o caso do burnout, que a pessoa se perde, né? Então, esse signo zodiacal também carrega um significado mais profundo para ele. Simbolizava o aspecto da libido que concebe e traz à luz o Salvador, o sol interno, ou self. Em termos psicológicos, Virgem fez sentido para Jung como mediunidade e sabedoria oculta no reino arquetípico, uma percepção que emerge na figura de Salomé, que aparece no Liber Novus, talvez influenciada pelo fato de Toni Wolff era virginiana, então esse feminino que possibilita, que viabiliza o nascimento desse sol interior, desse aspecto salvador de si, ele vem através dessa mediação. Então, o Virgem está relacionado a esse feminino, que essa representação feminina. E a Toni Wolff, virginiana, que de acordo com a astrologia ocidental, eu acredito que é a astrologia ocidental, porque eu não sei a data que ela é, que atuou como guia psíquico e parteira. Então, a parteira, ela dá a luz, né? Ela permite, ela não dá a luz, ela permite, ela facilita para que as coisas aconteçam, né? Porque as coisas só acontecem se tem que acontecer, se não tem que acontecer, não tem parteira que... Você é a luz, você é o sol, certo? Não é a parteira que dá a luz, nem o médico que dá a luz, e nem a mãe que dá a luz, porque a luz somos nós. Então, a mãe é um portal. Então, alguém que abre esse portal, assim, esse feminino que abre esse portal, que permite o nascimento simbólico do Salvador, esse aspecto do self interior. Então, está falando de Toni Wolff, que atuou como guia de Jung durante todo o período em que trabalhou no Liber Novus. E ela teria nascido com o Sol em Virgem. Em outro exemplo, o signo zodiacal de Câncer, como Jung o descreveu em 1934, significa ressurreição. Para você ver que ele bebeu, sim, dos livros de Handel, da astrologia Rosa Cruz, que dão base filosófica para a astrologia Rosa Cruz, pelos próprios termos que ele usa, né? Falando da Virgem, da ressurreição. Então, significa a ressurreição porque o caranguejo emerge de sua carapaça e, como signo feminino e de água, pertence ao reino da mãe. Está relacionado com uma criatura ambígua, semelhante ao tipo de caranguejo chamado Cárquinos, enviado por Hera para ferir o herói Heracles, ou Hércules, no grego. Então, Hera enviou esse caranguejo para ferir Heracles, na época, no calcanhar, durante a sua luta com a Hidra de Lerna. Esse uso de temáticas míticas em relação ao horóscopo natal específico de um indivíduo, no caso de Câncer, que é esse caranguejo, né, que ele é consagrado e se torna a constelação de Câncer. Então, no caso de Câncer, o horóscopo natal de sua paciente, a senhora X, que nasceu sobre esse signo zodiacal, pode ter sido inspirado parcialmente na abordagem de Handel à astrologia. Qualquer que seja a fonte, o mito parece ter provido Jung com a sensação de que o horóscopo natal, ao surgir, pode descrever não apenas a natureza do temperamento inerente do indivíduo e complexos inconscientes, mas, mais importante ainda, a teleologia mais profunda da vida psíquica desse indivíduo. Qual o sentido da vida? Para onde
O que eu vim fazer nesse mundo? Qual o caminho da minha individuação? O que se eu me tornar eu mesmo, se eu me desvincular dos padrões sociais e familiares, o que eu vou virar? O que vai dar? O que vai ser de mim? Então, tem esse sentido. Foi a maneira singular com que Jung entendeu o mito e o modo como o aplicou para amplificar as marcas astrológicas e vice-versa, que lhe permitiram tecer temas horoscópicos em sua compreensão do processo de individuação. Então, como analisar o processo de individuação no mapa astral daquela pessoa ali? Quais são os aspectos que vão captar, assim, que vão se apresentar como desafios para a alma daquela pessoa? Quem quer falar? Eu. Pode falar. Não, nada demais. É que eu acho a forma como ela escreve, às vezes, pode ser um pouco confusa, né? Eu acho. Eu entendi, no final das contas, o seguinte: nós estamos falando da jornada do herói, né? A gente faz uma associação do Sol na mitologia, né? O Sol que se põe. Na verdade, tem muito da mitologia egípcia, né? Que o Sol que se põe, eles começavam o dia ali. Ele morreu o faraó, tá? Morreu o rei. Tá? Só que ele vai renascer, por isso que tem esse tema da ressurreição. Tá? Inclusive, o escaravelo, o caranguejo, para eles era sagrado, porque ele simboliza a ressurreição. Nesse sentido, tanto nesse sentido do que acontece, todo dia a gente dorme, a gente morre, depois a gente nasce renovado. Então, a forma primitiva de ver é que isso também era uma narrativa da nossa jornada de vida, da nossa evolução, entendeu? A gente passa por diversas fases. Uma fase que a gente vai, amadurece, morre, vai renascer de novo, né, no outro ponto. E a compreensão da jornada do herói, né? Porque o caranguejo ele foi ferir o Hércules. O Hércules, ele é a própria... ele é o próprio... A história dele é aquele ser brutal que, no final, pelos castigos, pelas tarefas que ele tem que fazer, ele vai ficando mais sutil, ele vai ficando mais... Até que ele vai ascender no final, né? Então, tem uma música linda, inclusive, falando sobre isso daí. Né? Então, eu estou entendendo isso, que ela está falando que o Jung... Mandaram tanta coisa para matar ele. Oi? Mandaram tanta coisa para matar ele, não mataram, então ele se fortaleceu muito, né, com tudo que... Sim, o Hércules. O Hércules, né? A Hera quis matar ele teve que fazer umas tarefas que eram tidas como... Ele teve que ficar servindo mulheres, né? Numa fase. Teve uma fase assim. Depois ele teve que ficar servindo um cara que cuidava de rebanhos. São coisas que, como se diz, né? É a evolução dele. Como ele vai tornando... Ele deixa de ser aquele ser brutal, forte, para ser cada vez mais... ele vai adquirindo qualidade, delicadeza, talvez, com as mulheres. Ele vai redimindo a alma dele, né, que ele tinha perdido, né? Ele vai redimindo e vai se reencontrando a alma. Ele vai se redimindo. Até que, no final, os deuses, né, eles se reúnem e falam que o Hércules ele tem que ascender. Ele vai ascender porque, pelos méritos dele. Ele conseguiu fazer todo aquele trajeto, né? Eu acho que é isso aí, né? O mito do herói eu não conheço muito, não. Porque tem a ver com ele sair desse estágio, eu sou um cavaleiro forte, não sei o quê, e passar pelos momentos de vulnerabilidade, que eu acho que é esse caso do caranguejo, né? Que foi ferir ele tem que... Você tem que experimentar ficar vulnerável antes de ficar completo, né? Eu acho que o Jung ele foi fazendo o jogo assim, entendeu? Pegando essas fases, dizendo... A Hidra de Lerner que corta uma cabeça, nasce duas, né? Isso, vai nascer duas. Aí tinha que ter a lógica, né? Saber que é só mostrar a luz. Uma coisa meio genial. Era só isso. Nada conclusivo. Muito bom. A gente não fez negócio nada. Hã? A gente nunca conclui nada, né? A gente vai abrindo, amplificando. Então, John Thorburn e os mapas de época. Então, como a gente estava falando, existem muitos mapas, muitas formas de fazer mapa, e esse mapa de época, a gente vai ver aqui o que seria. Em 1928, quando Jung estava prestes a contemplar sua transcrição caligráfica do Liber Novus, e também explorava a astrologia da Fraternidade Rosa Cruz de Max Rendel,
ele e sua esposa, Emma, envolveram-se em uma correspondência com John McCaig, astrólogo escocês e professor universitário de filosofia que havia se estabelecido no oeste da Inglaterra. Então, John McCaig Thurburn. A pedido de Jung, Thurburn enviou-lhe em 19 de agosto de 1928 uma longa interpretação por escrito do horóscopo natal de Jung. Thurburn lecionava então na Universidade College Cardiff, mas havia passado algum tempo com Jung em Zurique antes das trocas de correspondência na qualidade de paciente, assim como na de amigo. Em uma carta para Emma Jung, datada de 15 de fevereiro de 1929, Thurburn mencionou quanto sentia falta de David e Carrie Baines, e declarou que seu trabalho psicoterapêutico com uma certa senhora Swill, na Inglaterra, deu-lhe a sensação de manter um pouco de contato com Zurique em um momento que não parecia mais possível visitá-la. Thurburn foi um admirador precoce do trabalho de Jung e produziu, durante os 3 anos da publicação inglesa de Psicologia do Inconsciente de Jung, vários trabalhos acadêmicos, bem como um livro que favoreceram a psicologia analítica de Jung sobre as teorias psicanalíticas de Freud. Esses trabalhos foram escritos vários anos antes da data em que Thurburn produziu sua interpretação do horóscopo natal de Jung. A Arte e Inconsciente de Thurburn, publicado em 1925, apresenta uma crítica sem tréguas da teoria freudiana em comparação com o que Thurburn via como importância indiscutível da compreensão singular de Jung do simbolismo religioso e do papel da imaginação no trabalho criativo. Então, se as loucuras, as paranoias vêm por essa viés criativa da imaginação, é através dela que a gente trabalha, né, que a gente atua, né, maneja. Thurburn foi um dos membros originais do Clube de Psicologia Analítica de Londres e permaneceu como membro por muitos anos, entregando um artigo para o clube em 1958, intitulado Os Deuses Existem?, publicado mais tarde na revista junguiana Harvest. Também era ativo nos círculos astrológicos britânicos e participou da primeira conferência astrológica britânica oficial realizada em Harrogate em abril de 1939, na qual vários astrólogos, embora nem todos, em consenso com muitos de seus congêneres europeus, previram de modo equivocado e otimista que não haveria guerra na Europa. Embora Thurburn estivesse sido paciente de Jung, também era seu amigo, e parece ter gastado uma quantidade considerável de tempo em Zurique discutindo astrologia com Jung. Essa astrologia era em parte caracterológica, mas não o tipo de análise preditiva descrita em tantos textos disponíveis naquele tempo. Tratava-se, não é, escorpião é vingativo, não era. Tratava-se de uma astrologia quase psicológica, quase teosófica, focada sobretudo na teleologia do processo de individuação, no sentido de para onde, no sentido de para onde vamos. Não só além das caixinhas que podemos nos colocar, dos rótulos que a gente que nos definem, que a gente se define e se reconhece através deles, é esse olhar que a gente chama de teleologia, de teleológico, no sentido de para onde isso vai me levar. A análise de Thurburn na carta natal de Jung é, à primeira vista, um estudo de caráter convencional. O mapa foi delineado na forma descrita de horóscopo natal pré-impresso, elaborado a princípio por Alan Leo. Apesar de algumas das declarações de Thurburn pudessem ser convencionalmente caracterológicas, sua análise incluiu ainda referências pontualmente psicológicas, como a interpretação de determinadas configurações planetárias, como os complexos. Por exemplo, Thurburn se referiu ao Sol de Jung em Leão, em ângulo de quadratura, que é 90 graus, com Netuno em Touro, como um complexo místico. Então, essa quadratura aqui de Leão com Touro, um complexo místico, que é o equivalente, a gente sabe que isso é muito peculiar, o olhar assim, e a compreensão de cada astrólogo tem a ver com a experiência, assim, com a bagagem que ele tem. Então, não existe um jeito certo, assim, a gente tem possibilidades de leitura.
isso que é legal, que o GPT não fornece, assim, que é esse olhar mais vivo, mais humano, assim, que traz essa singularidade de cada um. Ele abarca conceitos, padrões coletivos, os singulares, esses não. Ainda não, né? Porque dizem que a IA também já tem até contato com espíritos mortos, estão se comunicando através de IA. Falei, nossa, essas fofocas astrais aí que a gente ouve. Falei, eita, será? Nossa, quero isso não. Não quero ficar falando com isso, não. Mas claro que a gente pode fazer bom uso dessas ferramentas. Então, essa quadratura de Netuno com Sol em Leão, Netuno em Touro e Sol em Leão, ele chamou de complexo místico, que é o equivalente astrológico direto de seu misticismo e da sua orientação mística em relação à natureza. Então, a analogia de uma configuração planetária como complexo, aqui ele relacionou o signo de Leão, a questão mística, e a questão de Touro, do Netuno em Touro, em relação à natureza. A analogia de uma configuração planetária como um complexo derivou, sem dúvida, do próprio pensamento de Jung sobre o assunto, em especial no tocante à avaliação de Thorborn, sobre esse complexo não ter nenhuma implicação patológica. Essa referência na análise de Thorborn é importante para demonstrar como as ideias de Jung sobre os complexos os associavam a relações entre os planetas, como os planetas se relacionam, como eu vou entender esse aspecto, né? Qual o efeito que isso tem na vida prática. Aqui a gente tem o desenho do Thorborn, do mapa natal de Jung, incluindo, vários astrólogos fizeram mapas para Jung, e esse aqui é o do Thorborn, incluindo uma carta datada de 19 de agosto de 1928. Aqui as posições muito parecidas com aquele mapa rosa-cruciano que a gente viu. E aqui tem um outro mapa na página 105, que é de Alan Léo, delineado em seu formulário de horóscopo natal pré-impresso criado por ele. Então, olha, o horóscopo natal é do momento de nascimento, certo? Não é pré-natal, ele é um horóscopo natal do Alan Léo. E daí a gente tem aqui as posições. Em um dos trabalhos publicados, Thorborn declarou que a psicanálise de Freud era baseada na função sensação, pensando também nessa questão do elemento terra de Touro, ao contrário da de Jung, que seria a psicologia tida com base na intuição, função oposta, o fogo, leão. Em tipos psicológicos, Jung tinha afirmado que os indivíduos, invariavelmente, percebem a vida sobre o viés do próprio temperamento. Isso é muito interessante. A gente teria muitas astrologias e muitas psicologias se a gente levar em conta e validar a nossa singularidade. A objetividade completa é uma ilusão, e a criação de qualquer sistema psicológico é inevitavelmente baseada na psicologia individual do próprio psicólogo. Então, o sujeito descobre uma verdade irrefutável, mas é para ele aquilo. É para ele, porque cada um vai ter acesso à sua verdade, à sua forma. Claro que aí a gente se combina, as nossas verdades se encontram em algum momento e se desencontram. Então, a gente tem essa dança da vida, de encontros e desencontros, e Jung buscou muito essa questão das afinidades, dos encontros que acendiam, tendo esse elemento fogo forte, a intuição, acende, vai gerando, vai dando combustível para criar, para imaginar quando a gente encontra os grupos, as pessoas afins. Acende uma chama na gente, e isso nos impulsiona a cumprir nossa missão, a encontrar o nosso melhor. Então, vê-se o que pode ser melhor. Assim, antes de tudo, a pessoa vê o cisco no olho do irmão. Sem dúvida, o cisco está lá, mas o holofote está no próprio olho e pode dificultar consideravelmente o ato da visão. Então, aqui a gente tem aquela máxima cristã, né, que fala como que você enxerga um cisco no olho do teu irmão e é incapaz de ver essa trave aqui no teu olho. Então, sim, se você vê um cisco no olho do irmão, tem um cisco lá, sim.
mas você não pode ignorar que o holofote está no próprio olho e pode dificultar consideravelmente o ato da visão. Então, o seu olhar traz um holofote, uma forma de ver, ele não é neutro e ninguém é imparcial. A gente tem um ideal chamado ciência que a gente acredita que é neutro e é imparcial, mas isso é a nossa fé, mas a gente não pode falar que isso é fé também, que a gente vai ser cancelado se a gente falar isso. Então, embora Jung não tenha mencionado nem o próprio tipo funcional, nem o de Freud em tipos psicológicos, ele não se declarou intuitivo, ele declarou de modo explícito a sua tipologia em uma carta ao astrólogo alemão Oskar Schmitz, escrita em 1923. Jung considerava-se um introvertido, intuição e pensamento. Então, a gente tem aqui o tipo introvertido, a função principal intuição e a principal auxiliar é pensamento. Esse é o tipo psicológico que Jung descobriu ser. Dado o fato de que as visões de Liber Novus permeavam sua vida à época que ele pesquisava o texto de tipos psicológicos, esse trabalho, sem a necessidade de revelações pessoais específicas, também sugere como Jung entendia o próprio temperamento. Se esse tipo, intuição introvertida, não existisse, não haveriam profetas em Israel. Então, olha a importância de uma intuição introvertida. Não haveriam profetas em Israel. A intuição introvertida aprende as imagens resultantes das bases herdadas a priori do inconsciente. Então, esse contato com o inconsciente, ele é muito, muito forte, assim, é muito permeável a esse conteúdo. Jung não fez analogias específicas entre os elementos astrológicos e os tipos funcionais em seu trabalho publicado. Mas, como astrólogo, estava plenamente ciente do fato de Freud ter nascido sobre Touro, signo de terra, e vai saber se também não é uma projeção do Jung, porque o Jung, como intuitivo e tendo essa polarização, a gente constela os polos opostos. Quando a gente está num lado e a gente está num polo intuição, a gente vai atrair, as nossas questões vão ser através das pessoas que têm função sensação, porque é o polo oposto, é a minha sombra, é aquilo que eu não quero, que eu invalido em mim, que eu desacredito em mim, que eu não cultivo em mim, que não é minha parte boa, não é minha parte forte. Então eu vou ter problema com isso na minha vida. As pessoas que representarem essa função sensação a gente vai bater de frente, assim, em algum momento ambas vão se odiar. Então tem essa constelação das relações, né? E o que a gente vê no outro e a representação que a gente faz do outro, e o que a representação que a gente faz do outro tem a ver com a gente, com a imagem que a gente tem da gente e com aquilo que a gente não pode ser, não quer ser, ou aquilo que a gente invalida. Então, Freud, nascido sobre Touro, signo de terra, que Thorborn relacionou à função sensação, enquanto o próprio Jung nascera sobre Leão, signo de fogo, que Thorborn relacionou à intuição. Além disso, o ascendente de Jung, aquele importantíssimo regente do mapa, Saturno, encontram-se ambos no elemento ar, em Aquário, como a gente viu, que Jung parece ter relacionado ao pensamento. Então, a gente vê essa lógica tipológica aqui também presente nesse mapa, né? Que a gente vê ar, que é o ascendente, que seria o pensamento, e fogo, que é o sol, que seria a função principal. Quem quer falar? Não, eu ia só fazer um adendo, né? Porque ela está falando de Saturno, eu acho que para quem não entende de astrologia, boiou nisso daí, né? Porque está falando que um é leão, o outro é touro, tudo aí Saturno é importante. É porque o ascendente do Jung, ele é aquário, e cada signo, ele tem um planeta ou um astro que ele representa ele. Então, é isso que ela está falando, que no caso de aquário, que é o ascendente do Jung, você tem Saturno como regente, por isso que ela colocou essa frase, né? E aquele importantíssimo regente do mapa, Saturno, encontra-se no elemento ar. Porque no mapa do Jung, o ascendente aquário tem Saturno, tem aquário também, né? Que é elemento ar. É mais para o pessoal já ir pegando aos poucos, né? Porque além de ter um signo de touro... Né? Oi? E um Saturno em aquário é tido como um Saturno bem aspectado. É um dignificado. Sim. É o que você escreveu hoje, né? Foi o que eu escrevi hoje.
É o Saturno do Jung. Não, é porque é para eles pegarem, tá? Então, o Leão, ele é representado pelo Sol. Touro é representado por Vênus, né? Então, a gente chama isso de regente. Regente de Touro é Vênus. Então, às vezes, vão se deparar com essas frases, né? No caso de Aquário, é Saturno. Então, deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta astrológica. A Raquel estava descrevendo a questão astrológica de oposição e complementar, que o outro é o que você não quer ser, que tem um choque. Então, vamos pensar numa coisa, sei lá, que é meio clássico, que é Virgem e Peixes, que é um oposto complementar. Então, eu... Prático e outro panguão. Um é prático e o outro é voado. Mas, na medida que eles são complementares, um não quer ser o outro? Um é a sombra do outro, no sentido que se eu estou identificada com Virgem na consciência, o meu inconsciente, esse lado que eu não posso ser, que não significa que eu não seja, mas é o lado que eu não constelo, que eu não manifesto, que vai para a sombra, o lado oposto daquele que eu me identifico conscientemente. Eu sou uma virginiana prática, trabalhadora, organizada. Mentira que eu não sou, mas se eu fosse. Então, aquilo que não é isso, que eu não me identifico, eu recrimino no outro, porque eu não valido isso em mim, e talvez seria muito importante que eu integrasse esse aspecto oposto ao longo da vida, no sentido de ganhar espaço interior, assim, que eu crescesse nesse lugar. A Liz Green, ela diz que, se tratando de signo da sombra, a gente tende a se apaixonar por essas características de pessoas do sexo oposto, né, no caso de heterossexuais, né, e tende a detestar pessoas do mesmo sexo que têm aquelas características. Né? É uma coisa assim, tem a ver, inclusive, com o sexo da pessoa. Sim, né? Exato. Porque, por exemplo, se tiver uma mulher que tenha essas características, ela vai representar a minha sombra. Se for um homem, no caso de uma mulher heterossexual, é um aspecto... Aí você se apaixona. Fica apaixonada, acha aquilo ali... É mais distante, porque isso pensando nessa questão de polos femininos e masculinos. Então, aquilo que é mais distante, masculino, oposto, é possível ter uma idealização, inclusive, através de uma relação, eu estar integrando, porque a relação vai me colocar também em contato com as sombras. Então, de início ali, quando há esse apaixonamento, mas depois você vai ver que a pessoa, uma hora ela é um deus, outra hora, se ela foi para esse grau da paixão, daquela super idealização do outro, uma hora o outro vai virar um diabo, né? Uma hora é um santo, outra hora é um diabo. Então tem os dois polos também, porque vai trazer essa sombra, né? Vai trazer a carrossel. No caso de Virgem, né? O peixe pode gostar, então, o homem de peixe pode gostar de uma mulher que seja organizada, que seja prática, tenha soluções práticas para as coisas. Porque Virgem ele é focado nessas coisas, encontrar soluções práticas, detalhes, agendar, fazer agenda, né? Enquanto que o peixe ele é mais pela imaginação, né? Então, a pessoa de Virgem pode gostar desse lado mais imaginativo do peixe, né? Mas se for, por exemplo, um homem, vem do homem de peixe, ele vai detestar, tá? Esse cara aí é um imprestável, entendeu? Agora, como uma mulher, ela tá maravilhosa. A tendência é essa. Entendi. É o mais comum, né? Agora, um detalhe. Esse negócio de sombra, não tem só esse jogo de signo oposto. Eu não sei se vocês repararam, né? Que ela está falando do touro do Freud com o leão do Jung. Quer dizer, é fogo e terra. Porque ele está falando leão como intuição e sensação e touro como sensação. Então, isso. Tem outras polarizações na astrologia, além das convencionais. Isso. Aí vai jogar o ar com a água, né? A sombra do ar é a água e a sombra do fogo é a terra, e vice-versa. Então, quando integra as tipologias, tem outras possibilidades de polarização. Daí se torna mais complexo ainda. Por isso que eu falei, o GPT nunca vai alcançar a gente, porque é bem complexo. Isso daí é uma coisa à parte que vai desenvolvendo o raciocínio disso daí, né? Mas assim, em termos de elementos, uma coisa mais para frente vai pegando. Tá. É mais para familiarizar, né, a gente, né? Obrigada, Milton. Então, Saturno, no mapa, encontra-se ambos no elemento ar, que Jung parece ter relacionado ao pensamento. De acordo com a lógica das referências de Jung ao equilíbrio ou desequilíbrio de elementos no mapa da sua paciente, a senhora X, a ênfase em ar e fogo no mapa de Jung parece corroborar com precisão sua avaliação da própria tipologia, como tendendo ao pensamento e à intuição. As observações de Thorburn sobre Freud e Jung
e suas respectivas tipologias reflete uma perspectiva astrológica sobre a natureza do conflito entre os dois homens. Uma colisão entre um mundo percebido pela sensação e um mundo percebido pela intuição. Algo que Thorburn deve ter discutido com o próprio Jung. Alguém quer continuar a leitura? Que eu tô... Só para terminar aqui. Essa parte do Saturno até. Eu posso continuar, mas o pior é que eu estou resfriado, mas vamos lá. Onde é que você parou mesmo? As observações de Thorburn, Saturno. As observações. No PDF é página 107. As observações de Thorburn sobre Freud e Jung e suas respectivas tipologias refletem uma perspectiva astrológica sobre a natureza do conflito entre dois homens. Uma colisão entre um mundo percebido pela sensação e um mundo percebido pela intuição. Algo que Thorburn deve ter discutido com o próprio Jung. As observações de Thorburn destacam, assim, a importância da astrologia no desenvolvimento do modelo tipológico do Jung. Tipológico é essas coisas de elementos, tá? Intuição, pensamento, sensação, né? Uma das observações mais notáveis na interpretação de Thorburn sobre o horóscopo natal de Jung é a sua ênfase na grande importância do planeta Saturno. A análise de Thorburn começou com essa afirmação direta. Saturno ascende em Aquário. Ele continuou a elaborar. Temos aqui um Saturno forte, porque o Saturno do Jung está no próprio signo que ele rege, Aquário. É uma situação, assim, privilegiada para um planeta estar no próprio signo dele. Ele podia estar em qualquer outro signo, mas ele nasceu com Saturno ali mesmo, né? Então, temos aqui um Saturno forte, dignificado e aspectado de forma poderosa. É isso que você botou hoje, né, Raquel? Já tá. Uhum. Sem aflições. Aflições teriam um aspecto desafiando ele. Não tinha nada disso. Era um Saturno que estava ali de ouro, né? Isso é bastante notável. E até onde a minha experiência alcança, muito incomum. Deve ser, por certo, um bem tremendo que o grande maléfico, Saturno, ele tem uma reputação de ser um maléfico, né? Se encontre com tal liberdade, tão favorecido no Natus, né? Tem uma coisa assim que diz que quando tem um grande maléfico e ele está numa situação privilegiada, ele se converte em uma forma assim, um protetor, entendeu? Ele usa aquela malícia para proteger a pessoa. O trígono são interpretações, tá? Tem interpretações diferentes para isso. Ele está apenas notando essa condição excepcional do Saturno dele. O trígono de Júpiter e Saturno, nesses signos Libra e Aquário, respectivamente, é uma evidência muito forte do trabalho de uma vida realizada constantemente em nome da humanidade em uma inquestionável orientação ética e religiosa. A descrição de Thorburn faz lembrar com precisão assombrosa o papel de Flemon, a figura imaginária mais importante do Liber Novus. Para quem já viu o livro vermelho, né? Eu não vi ainda, mas ele representa em toda a vida psíquica de Jung. O paradoxo de um planeta conhecido como o Grande Maléfico, servindo como guia criativo e positivo do trabalho de vida da alma, parece refletir a ambiguidade do arquétipo do velho homem sábio de Jung no Liber Novus. A relação de Filemon com o Saturno astrológico é discutida em mais detalhe em Astrologia Oculta no Livro Vermelho, de Carl Jung. Por ora, é suficiente observar que Jung levou muito a sério a ideia de ser regido por Saturno. Em uma carta que escreveu ao autor norte-americano Upton Sinclair, em 1955, Jung declarou: o regente do meu nascimento, o velho Saturno, retardou o meu processo de maturação em tal medida que tomei conhecimento de minhas próprias ideias apenas no início da segunda metade da vida, ou seja, exatamente com 36 anos que ele começou a pensar por ele mesmo. Jung tinha 36 anos de idade em 1911, ano em que informou a Freud que estava estudando astrologia e tornou pública a sua discordância com as teorias do seu mentor com a publicação de Transformações, a versão alemã de Psicologia do Inconsciente. A gente vai parar por aqui, agora que já deu horário, mas é muito legal essa questão, essa relação de Saturno, né? Eu não acho que foi uma maturação tardia no caso de Jung, bem pelo contrário, né? Que pensando socialmente a gente não é incentivado a ser a gente, a validar as nossas ideias, assim, e sim reproduzir mais do mesmo. Então, 36 anos, assim, ele adquirir essa capacidade de pensar por ele, eu não acho isso tardio, de certa forma. Raquel, convenhamos. Oi? Com 36 anos, você peitar Freud, convenhamos, não é só qualquer um. Sim, exatamente.
Então, eu não achei tardio, assim. E Saturno traz muito essa questão, um Saturno bem aspectado, do tempo certo, assim. Ele traz as coisas no tempo certo, porque se vem antes, não vem do jeito legal. Então, esse esperar, esse cultivar essa paciência, esse olhar do velho, né, que o jovem tende à precipitação mercurial. E Saturno, ele sabe esperar. É um velho, ele faz a coisa mais tarde. Ele não sucumbe ao desespero, né, esses aspectos mais aflitivos. Então, um Saturno bem expectado traz essa sabedoria da maturidade, de reconhecer e perceber os ciclos, de entender e ver os ciclos de cada coisa e saber o momento e o tempo certo de agir, de plantar, de colher, de regar. Isso porque estava bem relacionado no mapa dele, né? Senão ele ia ter um reclamão, ele nem ia sumir nunca, ia demorar a vida toda e não ia mostrar o que ele achava. Né? Eu falo por mim, eu tenho um Saturno em Escorpião. Ó, é cruel, não é mas ele é bem aspectado? Assim, ele tem os dois aspectos. Em alguns momentos, assim, é muito cruel, assim, é maçante, mas como eu já reconheço, já sei lidar, eu não sucumbo a esses aspectos. Eu não abro caixas para diálogos assim que vão ser muito eu consigo cortar esse ciclo e pegar e dialogar de uma forma positiva e olhar esse lugar assim um certo sadismo que eu atribuo muito a essa questão do meu não é um velho sábio, é um velho sádico. Velho sádico. O velho sádico. E o que tem o velho sábio, daí eu tenho que olhar para esse conhecendo esses aspectos. Pessoal, boa noite, para não estender muito. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tá. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite a todos. Tchau. Bye, bye. Beijo. Tchau, até Beijo. Tchau.